fala ser de luz, façamos um excelente dia hoje. Que seja mais um dia para a gente aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá, para que a gente possa expandir e prosperar todos os dias da nossa vida, tá certo? Hoje temos uma palavra para você, mas antes que a gente prossiga, segue com o nosso combinado, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, é importante, se inscreve no canal, para que toda vez que uma nova mensagem for postada, você seja notificado e saiba tudo que está por vir, todas as novidades, tá certo? Não esquecendo, daqui a pouco nós temos terapia ao vivo aqui comigo, a terapia Aura Master, que vai fazer com que você se reconecte com o seu eu supremo, com o seu eu superior, para que você tenha direção, para que você seja dado uma direção através da tua mente, através de Deus, para que você possa expandir, para que você possa prosperar como a realização dos seus sonhos, tá certo? Então, daqui a pouquinho você vai estar aqui comigo ao vivo, tá? Não esquece, compartilha, chama mais gente, pra gente fazer isso virar um evento, para que você possa ter toda a oportunidade também de compartilhar com aquelas pessoas que você ama, beleza? Hoje, a nossa palavra-chave é prosseguir. E o nosso tema é saindo da caverna. Saindo da caverna é o nosso tema de hoje. E a nossa frase diz o seguinte: não é sobre não cansar, mas sobre não desistir. O cansaço ele vai vir sim. Você vai chegar uma hora que o cansaço parece que está drenando toda a sua energia. Mas o importante é que você continue, que você avance, que você vá em frente e não pare. Esse é o real sentido que vai fazer com que você alcance todas as suas metas, seus sonhos, seus objetivos. É não desistir no meio do caminho. E nossa palavra de hoje está lá em 1 Reis. Diz assim, 1 Reis 19:14. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Esse é um discurso feito por Elias. Após ele enfrentar ali um numeroso exército de profetas de Baal, através de uma ameaça, ele pegou e fugiu para dentro de uma caverna, com medo de uma mulher que se chamava Jezabel. Talvez você vai falar, mas as mulheres são terríveis, né? Tem que ter medo mesmo. Talvez você fale isso. Mas de fato, o que ele mais temeu foi fruto da própria mente, fruto de um medo que não fazia sentido. Porque pensa comigo, ele enfrentou mais de 400, se eu não me engano, 400 profetas de Baal e venceu todos eles. E uma mulher falou que ia matá-lo. E ele se aterrorizou sobre essa ameaça e fugiu
para a caverna. Aí isso me remete ao mito da caverna de Platão, onde as pessoas ali estavam ali dentro daquela caverna e elas ficavam voltados, seus olhos apenas para o muro. Imagine, aqui é o muro onde eu estou sentado e eu só tenho visão para aquela parede que está na minha frente. Atrás de mim tem uma fogueira e só vejo sombras passando, sombras que estão passando naquela parede, e tudo é aquilo é minha vida, aquilo é que eu enxergo, somente aquela parede com as sombras que passam atrás de mim, que eu não sei o que são, eu só vejo uma imagem de sombras, e para mim tudo aquilo é a minha realidade, era a realidade das pessoas que estavam ali dentro da caverna. Entende? Talvez para Elias, Jezabel tinha uma fama aterrorizadora que fez ele perder a consciência do quão ele era importante. Talvez os medos que você tem na sua vida são medos também que estão ali, que estão sendo projetados por crenças limitantes que as pessoas te colocaram, te empunharam. São crenças limitantes que impedem você de prosperar, que impedem você de dar o próximo passo. São traumas de infância, situações criadas que muitas vezes você está acreditando nessas crenças como se fossem aqueles homens do mito da caverna de Platão, que só enxergavam aquilo como a sua realidade. Entende? Mas o que você precisa é colocar luz. E quem é essa luz? Quem é essa luz? Deus, Jesus é a luz que traz para você clareza sobre qualquer situação. E como eu gosto de sempre reafirmar, aqui não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você decide viver a sua vida. Se olhar, pautar, olhar só os problemas, as imagens na parede, ou buscar a luz. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes essa luz, ela dói, ela machuca. Muitas vezes essa luz faz você descrer de tudo aquilo que você viveu uma farsa. Tudo aquilo que você acreditava não faz sentido. E isso dói. Por isso que as pessoas ficam encarceradas em cárceres invisíveis, porque elas não querem buscar a verdade, porque a verdade dói. Mas é a dor do crescimento, porque a dor, ela é inerente. Quando você está crescendo, você está doendo, faz parte do seu crescimento, faz parte da sua evolução, essa dor. Entende? Essa dor faz parte do crescimento. Quando você faz musculação, que você está treinando pesado para você ganhar massa corporal, o que acontece? Dói. Dói, mas é a dor saudável. Crianças, quando estão em fase de crescimento, os corpos, os ossos, a musculatura dela dói porque ela está em fase de crescimento. Então a sua alma, o seu espírito também sente essa dor quando você está em fase de crescimento, em fase de evolução. E muitas vezes olhar para essa luz vai fazer doer, mas é para o seu bem. Entende? Aí no livro ele diz assim, ó: na trajetória da vida, quantas vezes nos pegamos repetindo as atitudes de Elias, refugiando-nos ao enfrentarmos desafios que parecem insuperáveis. Nestes momentos, agimos como o profeta e sobre a ameaça de Jezabel
buscou refúgio em uma caverna, mergulhando em um estado de introspecção, justificativas para abandonar o seu chamado. Entenda que muitas vezes quando você foca para a dor, quando você foca para aquilo que não faz sentido, é uma justificativa que a sua mente dá para que você possa abandonar aquilo que vai fazer você crescer. Quando você faz isso, a sua mente subconsciente entende que é um processo de dor que você precisa evitar para que você sobreviva, mas na verdade o que ele está impedindo é que você cresça, mas a sua mente subconsciente, ela não quer saber de crescer, ela quer saber de sobreviver, e muitas vezes sobrevivência é economia de energia. E quando você cresce, quando vai doer, quando o processo é de dor, você precisa gastar, investir energia para que esse crescimento venha. A sua mente mente para você todos os dias. Mas quando você entende isso, o que você procura fazer? Quando você tem uma renovação da sua mente, o que você procura fazer? O que você precisa fazer? Aplicar hábitos para que virem automáticos na sua vida. Esses hábitos automáticos é que vão promover o seu crescimento. E você não vai sentir tanta dor. Entende? A luz ofuscava a vista das pessoas que estavam ali dentro da caverna, mas libertavam elas para o mundo real, para o mundo novo. E muitas vezes o que você precisa deixar é que a luz entre sobre a sua vida para que você viva um mundo novo. Entende? Aí ele continua assim, ó. Será que nesse exato ponto da sua jornada você se encontra retido em cavernas emocionais, justificando perante o Senhor a sua vontade de renunciar a tudo? Talvez esteja considerando desistir, seja da sua carreira, seja dos laços familiares ou até mesmo dos sonhos que um dia brilharam em seu coração. Na vida, acabamos vivendo momentos em que precisamos desesperadamente de ânimo, pois tudo o que conhecíamos parece ter perdido o sentido e a esperança parece distante. Então entenda, quando a realidade vem para a sua vida, você aprende que tudo aquilo que você confiava, que você acreditava, que apresentaram para você é uma farsa. As sombras agora sumiram. Você foi apresentado a um mundo novo em que você não tinha a mentalidade que existia. E muitas vezes isso vai te dar um frio enorme na barriga, mas vai fazer com que esse processo evolutivo faça com que você cresça. Entende? Faça com que você cresça, e esse crescimento ele vai doer, mas vai ser saudável para você. Quando você entende isso, você parte do princípio de renovar a sua mente todos os dias para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Entende? Isso vai fazer você prosperar, isso vai fazer você expandir a sua mente, a sua consciência. E fazer você viver um mundo novo. Aí ele continua assim, ó. No entanto, a desistência não figura os planos do céu destinados a você.
a caverna, por mais escura que possa parecer, não é o seu lugar. Você foi chamado para ser uma bênção, para proclamar a esperança e para alcançar as vidas para Jesus. Você é chamado para libertar não só você, mas também as outras pessoas. Um homem, quando estava dentro daquela caverna, a caverna de Platão, vendo aquelas figuras, aquelas imagens, mas despertou para ele uma curiosidade de enxergar além, e ele foi vasculhando essa caverna até que ele achou uma saída e ele pôde enxergar a luz, e aquela luz doeu os olhos deles a princípio. Ele pensou que estava cego, mas na verdade era aquela luz que ofuscava. Mas quando ele ganhou confiança, abriu os olhos e viu que era um mundo real, que tudo que ele conhecia era uma farsa, que tudo que ele conhecia era uma ilusão formada por sombras. Ele decide então voltar e libertar também aqueles colegas que acreditavam naquele mundo falso que ele vivia. Entende? Quando você conhece a verdade que te liberta, você quer que as outras pessoas sejam libertas também. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Quando a gente se liberta de algo, você também tem a missão de fazer com que os outros se libertem também. Entende? Quando você se liberta dos seus traumas, dos seus medos, dos seus anseios, dos seus traumas de infância, você conhece que você encontrou o caminho para se libertar desses traumas, desses processos, de uma vida pequena que foi criado na sua mente. Lembre-se, tudo primeiro é criado na sua mente para que depois ganhe o mundo físico, para que depois você venha viver a realidade. E essa realidade muitas vezes dói. Mas é uma dor necessária para que você possa expandir, para que você possa entender o real sentido, entender o seu propósito nessa terra. Entende? Como no mito da caverna, a teoria de Platão, que o homem, depois que ele descobriu, nossa, existe um sol, existe as árvores, existe outras pessoas, existe o mundo, não é apenas sombras, ele enxergou que era uma sombra, ele volta e tenta resgatar, ele vai para resgatar também aquelas pessoas. E acredite, vai haver resistência. Quando você volta, vai haver resistência, as pessoas vão ser resistentes, porque tudo o que elas acreditam é o que mostraram para ela. Tudo o que elas acreditam é o que ensinaram para ela. E quando ela acredita nisso, não existe outra realidade. Para ela não existe outra realidade. Muitas vezes você vai ser taxado como um louco. Muitas vezes você vai ser taxado como um maluco. Mas na verdade você só está liberto. Liberto dos paradigmas, dos traumas, liberto de todo o mal, que muitas vezes esse mal foi criado pela sua própria mente, que por sua vez pessoas te conduziram, te alienaram a viver essa realidade que você acreditava até então. Mas quando entra a luz, clareza. Por que eu chamo Jesus do meu mentor? Porque ele passou por diversas coisas e nos ensinou a passar por esses conflitos, que muitas vezes são conflitos emocionais que cultivamos dentro de cada um de nós. E esses conflitos emocionais impedem você de dar o próximo passo, um passo de virada para a transformação da sua vida.
Esses conflitos emocionais impedem você de crescer, de avançar, de prosperar. Entende? Então, quando você renova sua mente, você sai desse paradigma. Esse paradigma te colocaram uma caixinha que pegaram você e colocaram dentro de uma caixinha. E ali você só enxerga as sombras que aparecem na parede. Entende? Aí continua assim, ó. Caso as feridas da vida o tenham conduzido a este isolamento, saiba, esta não é a sua morada e este não é o seu fim. Deus convoca você a sair da escuridão, deixar para trás o isolamento e retornar à sua missão. Você é chamado a resgatar a alegria, a inspiração, a ser portador da luz, vivendo plenamente o seu propósito aqui na Terra. Lembre-se de Elias e saiba que assim como ele, você não está sozinho. Mesmo nas adversidades mais intensas, tenha plena convicção de que Deus está ao seu lado. Você nunca está sozinho. Você está acompanhado daquele que sabe e vê todas as coisas. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita a sua vontade. E se você não quiser que Ele interfira na sua vida, Ele não vai interferir. Eu sempre gosto de ressaltar que não é sobre religião, mas como você decide viver a sua vida, olhando para as sombras da caverna ou buscar a luz de todo o entendimento. Olhando para as sombras da caverna, aquela sombra na parede, ou olhando para a luz que faz você entender todas as coisas e faz você conhecer um mundo de verdade. Porque ser de luz, você é luz. Você não é trevas, você é luz. E a luz não habita na caverna. Aliás, quando a luz está na caverna, a caverna deixa de ser escura. E às vezes você está dentro de uma caverna e uma luz está entrando aí. Mas você decide o que fazer com essa luz. Se jogar pedra, se apagá-la, se expulsá-la da sua caverna e você ficar no escuro, no quentinho escuro da comodidade. No quentinho escuro da comodidade que impede com que você possa crescer, que impede com que você possa avançar. É uma escolha sua. É uma escolha sua ser de luz. Mas o meu conselho para você é: busque entender os seus medos, curar os seus traumas. E esses traumas, esse medo só pode ser enfrentado quando você coloca luz, e você é luz. Só não deixe que a escuridão da caverna apague a sua luz. Não deixe que a escuridão da caverna apague o seu brilho. Se você fizer isso, ser de luz, você vai crescer, você vai expandir. Se você deixar que a luz entre e você busque entender os seus traumas, os seus medos, você busque entender o processo importante que você precisa viver, que todos os processos que você vive são importantes para o seu crescimento, você expande a sua mente, você sai da caverna, você vive um novo
de Deus todos os dias. Você vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tá certo, ser de luz? É isso, tá certo? Nosso combinado. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, certo? Ativa o sininho das notificações para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, ou eu estiver ao vivo daqui a pouco, estamos aqui ao vivo fazendo uma técnica libertadora para você, tá certo? Mas ativa aí as notificações para que você receba, tá certo? E você esteja presente aqui com a gente todos os dias que tivermos, seja no ao vivo, seja no gravado, beleza? Tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau!